condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar de uma situação que a gente encontra muito em condomínio, né? A gente pega lá um síndico de anos e anos, aí vem uma nova gestão, então vem um novo síndico, um novo conselheiro, e eles querem trocar tudo. Só que eles chegam e dizem, olha, não quero nem ouvir falar o nome desse síndico. E aí parece que aquele nome daquele síndico parece ser algo que está no mundo da fantasia e não pode ser trazido para o mundo real. E, gente, a gente fala muito isso, né? A gente vê essa situação muito na vida pessoal, né? Que a gente tem que respeitar a todos, a quem veio antes, quem está ali no período, quem vem depois. Então, a gente tem toda uma situação e você não respeitar principalmente o que veio antes, você pode estar tendo aí uma quebra aí de energia, você pode estar trazendo uma carga para aquele condomínio e você diz assim, pô, na minha gestão nada dá certo, porque você faz questão de esquecer as gestões anteriores. Você chega e fala, não, nada do que as gestões anteriores fizeram é correto. Então, eu não quero nem ouvir falar o que foi feito anteriormente. E não é bem assim. Condomínio, como toda vida, né? Você tem a sua história. O condomínio também tem a história dele. Então, tem as pessoas que fizeram antes, fizeram certo, errado, mas com certeza eles acham que fizeram do jeito certo, como para eles era o jeito certo. Então, gente, o respeito é sempre importante. E aí, a gente está aqui hoje com o nosso convidado, o Wellington La Rosa, da Clínica Anjos Reis. E ele é coaching, ele faz treinamentos nessa área emocional. E por incrível que pareça, eu conversando com ele num dia, numa reunião, eu falei, gente, tem tudo a ver com condomínio. Então, por isso que eu trouxe ele aqui hoje para falar com a gente. Então, bora lá começar o nosso podcast com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores aqui na telinha e aqui embaixo. Aê, hoje eu acertei. Lembrando que você quer participar aqui com a gente, mande suas perguntas, opiniões, sugestões de pauta nos nossos comentários aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Vai ser um prazer descomplicar a sua dúvida. Então, vamos lá. Muito obrigada por você aceitar nosso convite, Wellington. É sempre bom a gente fica aqui tanto na parte técnica de condomínio, que às Sim, vezes a gente esquece isso. E é uma coisa muito normal que a gente vê em condomínio isso, né? O síndico que vem, ele acha que o outro fez totalmente errado e ele não quer aquele comentário, ele quer trocar tudo, ele quer trocar as empresas, ele quer trocar até o sofá da entrada, né? aham, E aí é aquilo, isso prejudica, né? com certeza. Então, daí um oi para os nossos web condôminos. Olá, Wellington La Rosa aqui com vocês hoje falando. E eu sou um terapeuta sistêmico, trabalho com programação neurolinguística, constelação, enneagrama, coach, análise comportamental, enfim, várias ferramentas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma das leis da constelação, que é a lei da hierarquia. Então a constelação ela ensina pra gente a importância de eu respeitar essa hierarquia. Então tem as leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então sobre esse problema que acontece nos Só condomínios, para os nossos web condôminos entender, hoje até a gente vê que a constelação está bem já difundida, né? difundida, tem bastante gente que tem conhecimento do que é, mas explica para a gente de forma bem rapidinho o que seria para os nossos web condôminos que por acaso não têm esse conhecimento. A constelação ela normalmente é conhecida pela grande maioria como uma terapia breve, onde a pessoa tem uma dor, tem um tema e ela vai constelar com o facilitador que é o constelador. Então no caso eu sou o constelador, a Fabiola é a Constelada. constelada e de repente você vai constelar o tema do teu condomínio que não está indo bem, não está prosperando, pode constelar esse tema, por exemplo.
E aí pode constelar qualquer um, Que é familiar, interessante, porque empresarial. logo no início da constelação, muita gente imaginava que você só podia constelar você, pessoa, né? Aham, E aí agora já veio isso, então você pode constelar a sua saúde, você pode constelar a exato, sua empresa, e nada mais do que constelar o seu condomínio, né? Porque às vezes você exato. pega um condomínio que tá uma baderna e você fala, Tá meu Deus, abençoado. né? Então a constelação fala sobre sistemas. Cada lugar que a gente convive é um sistema. Então a família que eu vim é um sistema, a família que eu formei é um outro sistema, que são os sistemas familiares. Onde eu trabalho, não importa se eu sou o patrão, o colaborador, é o sistema empresarial. Com os amigos é o sistema social. E no condomínio é o sistema condominial, né? Sendo Então, que, inclusive, se você for por aí, a gente está falando ali, se a gente fala num condomínio de 6 unidades, a gente está falando em 7 sistemas, porque tem o sistema dessas 6 unidades, que seria o sistema familiar dessas pessoas, se a gente está falando em residência, sim, condomínio residencial, são o sistema daquela família que reside naquele apartamento, e o sistema geral, que une todas aquelas pessoas, né? exato. Todo o condomínio é um sistema, né? Se for falar de quantos sistemas tem dentro do condomínio, aí Né, eu estou é dando uma um escala muito exemplo que maior, assim, exato. então assim, para também, do mesmo Mas, jeito que da família você tem o seu sistema e o sistema da família que você formou, exato. você no condomínio tem o seu sistema, que é da sua família, Sim, e o sistema do condomínio, que é a união daquelas pessoas que são diferentes vivendo por um exato, único fim, né? exato. Uma única E finalidade. aí esse problema que você falou, né, de não honrar quem veio antes, é um problema do sistema do condomínio, entende? Não é familiar do novo síndico que Síndico entrou. com o síndico anterior. Exato, não, é do sistema do prédio, do condomínio, seja lá como ele for. Então, na minha mentoria, eu uso a ferramenta da constelação fazendo exatamente o que a gente vai fazer aqui, ensinando um pouquinho sobre cada ferramenta da constelação, sobre cada lei, são as leis do amor, sobre cada coisa para você aplicar na sua vida, ou no seu condomínio, ou na sua empresa, ou onde for. Certo. Então, quando a gente fala das leis da constelação, nós estamos falando de pertencimento, cada um tem o seu lugar. Então pode acontecer também um problema no condomínio quando é quebrada essa lei do pertencimento. Tem o síndico, tem o zelador. Tem uma hierarquia, uma patente e uma cadeira para se sentar cada um. Sim. Estou aqui no teu podcast, você senta aí, eu sento aqui. Eu não posso sentar na tua cadeira e querer apresentar e te fazer pergunta e tal. Ao contrário, se eu faço isso, eu desestabilizo todo o sistema. Se o zelador quer mandar como um síndico, vai dar problema. Se o morador quer falar mais do que, de repente, o síndico ou alguém que é de uma hierarquia maior, está saindo da cadeira dele, sentando na cadeira errada, e também já vai quebrar a outra lei que é a da hierarquia. A hierarquia é quem veio primeiro tem precedência, não é preferência, é precedência. Tem que ser honrado. Quando a gente vai em Rotary, associações muito antigas, renomadas, normalmente tem a foto, né? Do presidente lá de 1800, aí o E outro, vai o indo, outro, vai indo, vai indo até o atual. e tem um quadro lá, uma parede cheia de fotos até o atual. Isso é honrar. Então, independente se o antigo presidente fez uma porcaria ou não, tem que honrar e olhar as coisas boas. Então, eu já vi empresas sendo consteladas, por exemplo, onde a empresa não estava indo bem, não estava prosperando. Eu vou dar o exemplo da empresa só para elucidar, mas poderia ser um condomínio. E a No empresa não está condomínio constelando. acontece exatamente muito, né? Porque é exatamente isso. A gente vê muito assim. É por isso que eu falo, às vezes a pessoa acha que aquele síndico anterior não fez correto. Eu falo Aham, no acha, web condomínio, não que você está, mas você acha que ele fez correto, ele roubou, né? Ele deixou de pagar esta conta e quase cortou a luz do condomínio. Gente, o que eu falo assim, se você for ver com ele, ele tem lá as razões dele, sim. né? É, perante a lei, a legislação brasileira, realmente, tirar dessa conta, colocar na conta dele, tá errado? Tá errado. Mas aí é aquilo que eu também falei no início, ele acha que estava fazendo correto,
né? Seja lá pela razão dele, ele vai ter a razão dele, né? Sim. A gente fala da PNL que um dos pressupostos é a intenção positiva. A intenção positiva é para ele, não quer dizer que é ético, que é moral, que a gente está Que fazendo é apologia legal a no isso, que é sentido de legal, legislação. perfeito, não estamos falando sobre isso. Mas existe uma intenção positiva de cada comportamento. Pessoa que rouba, a intenção positiva de repente é comprar o celular, um carro, enfim. Ou o ladrão, né, que compra, que rouba para comer, a intenção positiva é comer, ou alimentar o filho, ou usar droga. A pessoa usa droga, a intenção positiva é esquecer aí a realidade. Então todo comportamento tem uma intenção positiva. Então é olhar por esse ponto de vista e não pelo ponto de vista de acusação. Por quê? Se eu tenho que honrar quem veio antes, é igual nossos pais. Devemos honrar nossos pais? Sim ou não? Claro. Claro, é bíblico inclusive, né? Tá na Bíblia. Mas a constelação fala muito sobre isso também, sobre honrar pai e mãe. Aí eu tenho um problema lá com meu pai, que me abandonou, que isso, que aquilo, e eu não quero honrar esse pai. Eu vou ter dificuldade para a vida. Por quê? Porque a força para minha vida, para ganhar dinheiro, para relacionamento, eu só posso tomar do meu pai, biológico. Ah, mas esse aqui é meu pai, ele que me criou, ele que me ensinou, ele que me deu tudo. Não, ele não deu tudo. Ele proveu tudo. A vida não foi ele que te deu. Então a gente tem que ser grato pela vida. Então alguma coisa boa esse pai tinha, alguma coisa legal esse cara tinha, né? Ah, me abandonou. Teve lá os motivos, é o que você falou, né, de achar que tá fazendo certo. A gente fala de fazer o melhor que pode com aquilo que tem naquele momento. Sim. Então ele fez o melhor que ele podia, naquele momento ele não poderia fazer diferente, não sabia fazer diferente. Então eu olho com esse pai com gratidão ao invés de julgamento. Porque não cabe, né? Na mesma frase, eu te honro e eu te julgo. Ó, é uma honra ser teu amigo, viu, Fabi? Mas você é péssima em tal área da tua vida. Não combina, né? Se eu olho com esse julgamento, eu não estou sendo uma honra ser teu amigo. Então, o condomínio tem que olhar por esse mesmo ponto de vista, por essa ótica. O exemplo que eu estava Então, a dando, gente pode fazer para os nossos web condôminos entenderem, a gente pode fazer a situação de que você está, no caso, seria o síndico anterior, a administração anterior seriam os pais, ou não no isso caso da do. empresa, é a parte hierárquica de quem veio antes. E Então, não, seria e a não a parte parte de hierárquica. patente. Tá. Não a parte de patente, entende? Então é a mesma coisa, porque o condomínio ele é equiparado à empresa, né? Sim, Então, na verdade, então a gente não está falando em patente, a gente está falando então em quem veio antes. essa lei que a gente que está sendo mais quebrada aí no condomínio, nesse exemplo que você deu, de não honrar quem veio antes e falar mal e não querer nem ver pintado de ouro, é isso, quebra a lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência. Às vezes vai dar um problema na casa de bomba de água do prédio e de repente só esse cara sabe o macete que tinha antes para poder arrumar aquilo. Ou aonde passa o cano, onde pode fazer o furo, onde não pode. Então esse cara tem que ser respeitado, tem que ser honrado, tem que ser, inclusive, às vezes, consultado. E aí não quero nem ouvir falar com ele, vou lá, estouro um cano, aí é prejuízo para o prédio, enfim. Uma empresa que eu estava dando um exemplo que foi Constelar, que não estava prosperando. E aí apareceu na constelação, e aí é o lance, né, de ir constelar um tema. E aí existe toda a questão do campo energético, isso e aquilo, onde a pessoa entendeu que eles tiveram um colaborador desde o início da empresa. E esse colaborador, tipo, fundou a empresa junto com o proprietário e fez a empresa crescer. Só que ele ficou perdido lá no começo. Calma. A empresa só existe por causa desse cara? Com certeza. Se não fosse esse cara, não é que só existe só por causa, não é só por causa dele. Mas se não tivesse Mas se não a tivesse ajuda ele, dele, a empresa não estaria poderia onde não está ser o que hoje. é hoje. Isso é um RAL que veio antes. E aí o que acontece? Esse cara roubou. É o que você falou do síndico lá, que de repente desviou verba e tal. Ao roubar e ser pego, foi mandado embora, justa causa, não se fala mais no nome do fulano de tal aqui nessa empresa. Só que não podemos esquecer tudo de bom que ele fez. Entende? Não é porque a pessoa cometeu um deslize que todo o que ela fez de bem vai ser apagado.
E aí, ao trazer o nome, a força dessa pessoa de volta para a empresa, honrando as coisas boas. Ninguém vai honrar o roubo que ele fez, óbvio. Sim. Mas olhando para as coisas boas. Ó, o fulano de tal, ele que começou aqui, ó. No começo era eu e ele aqui no balcão, era eu e ele limpando, era eu e ele abrindo, era eu e ele fechando. E aí você tem de novo a força e a energia Ele que daquele. saía embaixo de chuva para vender a empresa. Exato. Então, é honrar o que ele fez de bom. Sim. Né? Mas aí às vezes o cara sai, ainda sai ligando pros outros, ó, se fulano pedir emprego aí, não dá não. Então, pô, como é que você ficou com o cara há 10 anos? E normalmente em condomínio acontece muito isso. E a gente está falando assim, no caso de desvio de verba, Sim. é uma situação extrema. Uhum. Mas a gente tem casos que não é assim tão grave, mas exatamente até por uma questão, um condomínio é mais às vezes por uma questão de birra mesmo, né? Porque Ego. ele na gestão, ego, Muita questão de ego, né? perfeito. E Porque aí, na gestão dele ele não deixava eu falar, ele não deixava eu participar. Então também agora na minha gestão ele não vai nem falar. Ele não vai poder abrir a boca. Eu não vou nem considerar nada do que ele fez. e aí é o que você falou de fazer birra. Né? Na mentoria a gente tem uma aula só de como ser saudável, adulto saudável, onde a gente fala de 5 comportamentos infantilizados que a gente não pode ter, e um deles é a birra. E isso que ele está fazendo é exatamente uma birra. E aí esse síndico novo está fazendo um comportamento infantilizado. Está sendo adulto? Não. Então quer dizer, o teu condomínio está sendo administrado por uma criança, emocionalmente falando. Sim. E aí vai dar problema, não só por ele ser imaturo nesse ponto, mas Agora, energeticamente vai ser pior aí ainda. eu pergunto para você. A gente ainda tem um tempinho aí, já estou vendo o diretor pegar a caneta, né? Mas tudo bem, a gente já tem um tempinho. Aí vamos lá, Wellington, você está me falando assim, e como é que então eu resolvo isso? Eu simplesmente passar a dizer, eu respeito o síndico João, né? Eu sou o José e digo que eu Aham. respeito o João, ou eu tenho que ter atitudes nesse sentido? Como é que eu posso tem até o levar o seu condomínio para o, o, A a constelação, constelação. né? Mas minha situação está tão precária que não dá para levar nem o condomínio para Aham. a constelação. Então, assim, como é que eu posso, para os nossos web condôminos aí, terem uma dica de se você tá, porque a gente escuta muito, quem trabalha com condomínio, né? Eu Sim. que sou advogada de condomínio, eu escuto muito de cliente assim, o meu condomínio está uma caveira de burro encravado aqui, enterrado aqui. Como é que eu posso fazer de um jeito que eu tire essa caveira de burro, que eu comece entender que eu possa de um jeito até mais rápido, né, fazer essa mudança no meu condomínio. Tem que ter, através desse conhecimento, essa virada de chave. Essa mudança do que chamam aí de mindset, que na verdade é uma mudança de mentalidade. Então não é da boca para fora, eu sou o José e aí legal, o João veio antes, eu honro ele. Não, eu tenho que sentir isso. O condomínio tem que sentir isso. Os condôminos têm que sentir essa gratidão por tudo que o João fez, além do roubo, ou além do desafio que ele não superou lá dentro do condomínio, né, da má administração, Vamos até falar seja lá o que se a for. gente não falar nem em roubo, se a gente falar numa obra inacabada. Então, Uma quer obra dizer, inacabada. aquele síndico ficou 8 anos com uma obra que não Exato. acabou, não sei o quê, E aí fica todo mundo com aquele ódio no coração, pô, aquele filho da mãe fez porque a gente teve que isso, contratar uma nova empresa, porque ele quis gastou contratar o 2 amigo dele em vez de vezes, contratar uma obra. Então, o certo seria, olha, tudo bem, a obra ficou inacabada, mas pelo menos essa empresa realizou isso, que foi bom, que a gente já estava precisando de uma situação, estava precário, de uma situação rápida, de a uma solução rápida, e sugestão, ela deu essa a solução. sugestão sempre é foco na solução. Pô, aconteceu tudo isso. O cara já não saiu da cadeira dele lá porque ele fez um mau trabalho? Ele já tá pagando a penitência dele. Deixa ele com a lei judiciária ou a lei universal que dê conta dele. Vamos honrar, gratidão, obrigado. A partir de hoje é comigo, é diferente. Se quiser vir, tamo junto. Se puder, não sei como é que funciona também a questão lá, né, da reunião, do condomínio, isso e aquilo. Mas honrar uma sugestão, por exemplo, é começar a colocar foto e isso virar uma cultura do condomínio. Ó, quem foram aí os últimos gestores? Ou desde o início, quem começou aqui? Puta, tem uma foto dele? Vamos pôr lá.
Ó, esse aqui Uma ficou coisa tantos anos, que é esse por bem tantos legal fazer anos. também, então, é sempre na ata que você tem a nova eleição de síndico, então você já tem ali. Então, o novo síndico, o Sim, Wellington foi eleito, se sim, candidatou e foi eleito. Então, a gente já sabe que é a Fabíola que está saindo. Então, já é interessante constar naquela ata. com certeza. Deixamos aqui registrado o agradecimento Ótimo, ótimo. de todo o serviço prestado pelo. Aí chegar, eu fiquei 8 anos, fiquei 7 anos. Então, pelos 7 anos de serviço prestado na sindicância do condomínio, Perfeito, agradecemos. Isso já é um jeito com de. certeza. Porque todo mundo, qualquer pessoa que pegar aquela ata, por qualquer motivo, ela vai ver que houve o agradecimento daquele síndico que se Perfeito, dedicou ao condomínio por 5 anos, 6 anos, dez perfeito. anos. E nada, a pessoa tendo feito alguma cagada ou não, ela dedicou tempo e energia da vida dela, né, para aquele condomínio. Às vezes ligação fora do horário, enfim. E tudo que ela fez pelo condomínio. Além do que não foi tão bom, pela intenção positiva de contratar um amiguinho e tal. Então isso tem que ser olhado dessa maneira. É só olhar por essa maneira, pelo ponto de vista bom daquela pessoa. Honrou, a energia do condomínio vai ser completamente diferente. Como na família, se eu honro meu pai e olho com ele por bons olhos, as coisas começam a acontecer na minha Só é vida importante diferente. assim, você não precisa necessariamente, porque ele é anterior, vou ter que seguir os ensinamentos dele. Você Negativo. tem que reconhecer que ele deu o que ele tinha de melhor, o que ele Exato. entendia que Vou era o usar a melhor. analogia do pai novamente, ou da mãe. Eu não preciso nem amar e conviver com esse pai, com essa mãe. Talvez meu pai me deu a vida e nem tá vivo mais. Então eu não preciso conviver com ele. Mas a vida, eu só posso agradecer a ele. Eu não posso agradecer a qualquer outra pessoa, porque senão eu tô sendo ingrato. E aí, a falta de gratidão vai trazer vários problemas. Então, eu não preciso conviver, ele não precisa participar das reuniões atuais da nova Gestão. gestão. Mas ele tem que ser honrado, lembrado de maneira positiva. Tudo bem falar o nome dele, tudo bem Se perguntar outro, para se ele onde outro é o cano que síndico, pode furar aqui ou não. se outro condomínio vier falar, por que que o síndico João fazia assim e você está fazendo assim? Daquele jeito não era melhor? Em vez de responder, não quero nem ouvir o nome dele, fala assim, nossa, o que é? Daquela ocasião, a modernidade. Hoje nós temos situações mais modernas, que a gente pode fazer desse jeito mais moderno. A gente sempre fala que não tem certo ou errado. A gente só fala o quê? Estou fazendo diferente. Faça coisas diferentes, terá resultados diferentes. Ó, naquela gestão foi feita assim, mas teve esse resultado aqui ruim. Não estamos falando que foi certo ou errado. Não estou falando que eu estou fazendo melhor do que o síndico anterior. Eu estou fazendo diferente. Para que Não teve o tenhamos resultado um resultado esperado. diferente. Exatamente. Vocês estão contentes com o resultado? Ah, não. Então a gente Então, está fazendo diferente para vamos. tentar um resultado Exatamente. diferente e esperado. Exato. Vamos fazer um resultado. Vamos fazer algo aqui diferente para ter um resultado diferente. Então não é melhor nem pior. É diferente. Eu não estou fazendo melhor do que meu pai fez ou do que minha mãe fez. Só estou pedindo licença para fazer as minhas dinâmicas do meu jeito e fazer diferente. E tem uma última coisinha que é importante. Tudo que eu julgo em você, eu repito o comportamento. Pode não ser igual, mas em algum momento, meu pai mentia demais, meu pai era viciado em jogo, e aí mentia para minha mãe, era mulherengo, mentia para minha mãe, meu pai é mentiroso, e eu não, eu sou super honesto. Em algum lugar da sua vida você vai mentir. Aí uma vez aconteceu isso com uma médica, eu falei assim, e você mente em que hora? Não minto, não minto, não minto, só para resumir. Ela falou, aí de final ela, lembrei aqui, eu não funciono bem de manhã. E aí quando eu chego no consultório atrasado, eu falo pro meu paciente que eu me atrasei por causa dos meus filhos. Mas é mentira, porque eu tava enrolando na cama. Falei, mentirosa. Então assim, se eu julgo que o outro lá desviou, sei lá o quê, cuidado. Talvez você desvie algo em algum momento. Pode ser uma caneta, pode ser um... esqueceram esse óculos aqui, eu vou levar para casa ao invés de De fazer o que colocar tem que no ser feito. esquecer, no Isso, no achados achados e perdidos. perdidos. Né? Então, de repente, o cara não desenviou lá milhões e não comprou um carro novo. Mas, de repente, ele pegou uma caneta, usou uma borracha dele em casa, um papel, enfim. Isso aqui não tem problema, porque é baratinho. Não, é um desvio da mesma maneira. Se for falar em regras e éticas e caráter, é a mesma coisa em proporções diferentes. Diferente. Então, cuidado, né, que esses julgadores aí, eles com certeza vão repetir
algo semelhante na nova gestão. Exatamente. Nós agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. É sempre bom saber que você está aí do outro lado com a gente. Wellington, como que a gente faz para achar o Wellington La Rosa? Telefone, contatos, tem Instagram? Como é que a gente faz? Sim, nós temos um espaço lá em Praia Grande, no Boqueirão. A Angels Hands trabalha saúde física e emocional. Então, a Mariana, minha esposa, é fisioterapeuta. Então, nós temos toda a parte física de massoterapia, quiropraxia, reabilitação, RPG. E na parte emocional, tem também uma psicóloga que trabalha lá. Eu não sou psicólogo. Minha formação está nessas ferramentas que eu falei no início, PNL, constelação, enneagrama, coach, análise comportamental, linguagem corporal. E para achar a gente, ou lá na Dair Borges, número 78, Dair Borges com D, não é? Praia Grande. Em Praia Grande, no Boqueirão. Telefone meu pessoal, que é o que está no Google, inclusive, é o 13 98884 1234. 98884 1234. E o Instagram, Wellington La Rosa. La Rosa tudo junto, com 2 R's. Lá na bio tem meu WhatsApp, é só clicar que você já vai falar direto comigo também. Quiser constelar, se quiser participar da mentoria individual ou em grupo, E se a é pessoa só me quiser chamar. fazer uma constelação no condomínio dela? Podemos fazer. Você vai até o condomínio. Na verdade, a gente prefere, às vezes, tirar a pessoa do ambiente dela, para ela Tá. desarmar. Então, é melhor que ela vá na clínica. Sim. Mas a gente faz um trabalho também empresarial que pode ser feito, uma consultoria na empresa, que seria o condomínio. Tá ótimo. Então, o condomínio também pode contratar para eu ir lá, olhar para essas histórias, conversar com o síndico, com o zelador, com o porteiro, entender o que está acontecendo, com o condômino. Então, dá para fazer esse trabalho também no condomínio. Então, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje. Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Então, Papa Francisco, se tá difícil, com certeza é porque Deus confia na sua força. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.